Então, agora há pouco eu tava me lembrando de que há mais ou menos assim, uns 2 meses atrás, teve um dia que eu fui fazer uma viagem, né, de BlaBlaCar. Eu não precisava ter dito aplicativo, mas agora eu já falei, né? E daí o motorista, né, o caronista, ele pegou assim e ele sentiu o cheiro de maconha que eu tava em mim, né? Porque eu tinha fumado um antes de lá de entrar no carro. E ele era médico, né? Aí ele falou essas coisas todas assim e tal. E daí eu peguei assim, a gente começou uma conversa sobre o assunto. E ele queria entrar no tema, de que, tipo assim, ele dizendo que ele como médico, ele tinha que me orientar e me alertar sobre os riscos, sobre os perigos que eu poderia estar correndo, né? E daí assim, e tipo, eu não falei muitas coisas pra ele, porque na realidade a gente tinha outras duas pessoas dentro do carro, né? Outros dois caronistas. Então assim, ele sendo médico, provavelmente se eu tentasse converter ele à minha posição, ele se sentiria obrigado a ir contra aquilo, tá ligado? Mas honestamente, nada das coisas que ele me falou foi novidade, sabe? Faz mais ou menos assim uns 8 anos que eu consumo maconha, e como tudo que eu gosto, eu acabo indo atrás para entender um pouco mais, etc, etc, etc. Então assim, é uma coisa que eu me mantenho atualizado, sabe? E tem várias das coisas que ele estava falando ali que honestamente eu até percebo como uma espécie assim de política moderna, anti-maconha talvez, tá ligado? Eu me pergunto da onde que tem surgido esses discursos assim que, tipo assim, eles são alarmistas de uma nova forma, tá ligado? Não é que nem já foi, né? Com as mentiras, pode perceber que hoje em dia não tem as mesmas mentiras de antigamente, como aquela ideia que é maconheiro de longa data, mais tempo do que eu. Você lembra aquela ideia de que maconha mata neurônios, né? E a gente não escuta mais as pessoas falando especificamente essa expressão. Sabe por quê? Porque isso não existe, né? Maconha não mata neurônios, né? O estudo que falava sobre isso é um estudo errado, e as razões pelo qual os macacos, nem eram seres humanos que perdiam neurônios nesse estudo, eram macacos, perdiam neurônios, não era por causa da maconha, né? Então, assim, as pessoas não falam mais isso, mas uma coisa assim nova que eu vejo que as pessoas tentam colocar assim e tal, é muito assim aquela ideia de que a maconha pode ser assim um gatilho para psicose e para esquizofrenia. E daí assim, honestamente, muitas coisas são gatilho para psicose e esquizofrenia. A maconha inclusa, né? Mas assim, honestamente, a pessoa que é esquizofrênica ou tem propensão a desenvolver ela, e é mesmo para psicose, eu acho que honestamente dificilmente será exclusivamente o baseado que vai desencadear isso, sabe? Então, assim, eu acho engraçado como as pessoas têm, tipo, sempre que. Certas pessoas, sempre quando entram na ideia da maconha, tentam falar isso, e daí, tipo assim, cara, é uma lista extensa, praticamente qualquer substância que altera a consciência da pessoa pode ser um gatilho para esquizofrenia e psicose, e experiências fortes de emoções também pode ser gatilho para isso. Então, provavelmente é uma pessoa que tem propensão a desenvolver esse tipo de coisa vai desenvolver isso, sabe? Pela natureza da nossa vida, da nossa experiência. Dificilmente uma pessoa que tem propensão a desenvolver esquizofrenia não terá desenvolvido ela em algum momento da vida. Temos aquela questão também do uso adulto da maconha, que eu posso reiterar e dizer que é interessante, né? Hoje em dia as pessoas até chutam. Eu vejo agora quando eu entro, como andam falando bastante da ideia do córtex pré-frontal, o desenvolvimento dele, e que fala assim, cara, até os 25 anos o cérebro da pessoa está se formando, então assim, não é ideal fazer o consumo de nenhuma substância que altera a percepção até lá. E daí, tipo assim, cara, de um ponto de vista assim, estritamente técnico, eu até posso concordar com isso, mas eu sou uma pessoa muito pragmática, então chega um momento que a parte técnica ela bate numa realidade, ela bate numa parede que para mim é uma parede da vida real, de como as coisas de fato acontecem e funcionam numa sociedade humana. Então, assim, sugerir que a gente deve tentar orientar as pessoas que elas esperem até elas terem 25 anos ou mais para ela fazer consumo de substâncias que alteram a consciência, sendo que todo mundo aqui foi mais jovem,
todo mundo aqui foi adolescente, e eu, no caso, nem cheguei a usar maconha na minha adolescência, mas eu sei muito bem que muitas pessoas conheceram a maconha quando eles ainda estavam na época do seu ensino médio, ou quem sabe até antes, né? Mas eu vou falar ali na fase do ensino médio, com 14, 15, 16 anos de idade. Nem foi o caso comigo. E sim, eu sei que não é ideal, não é recomendado, nenhum jovem, tão jovem assim, deveria fazer consumo de substância alguma, a maconha inclusive, sabe? Só que daí agora, chegamos nas pessoas adultas, que aqui no Brasil a maioridade penal aparece a partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos a pessoa é obrigada a votar, ela pode comprar suas bebidas alcoólicas, e daí a pessoa pode tirar sua carteira de motorista. Então assim, a gente pode discutir sobre a questão se o cérebro da pessoa ainda é muito parecido com o adolescente e tudo mais. Beleza, pode ter tudo isso. Mas a partir do momento que uma pessoa dessa idade quiser fazer o consumo de uma substância, sendo ela legal ou não, ilegal ou não, ilícita ou não, mas aqui eu estou falando especificamente da maconha, ela fará o consumo disso e deu, tá ligado? Então assim, eu acho que não adianta a gente querer ficar só nessa defensiva de que, tipo, a ciência está dizendo que o cérebro das pessoas se desenvolve até os 25 anos, vamos aconselhar ninguém a fazer consumo de nada até os 25. Cara, não vai rolar, tá ligado? Tipo, vamos cair na real, vamos entender como as coisas funcionam e falar como é que a gente pode orientar as pessoas para ter essas experiências caso elas queiram ter, tá ligado? Então, assim, basicamente, eu entendi a posição do médico ali, eu achei que não valia a pena bater a cabeça com ele, mas honestamente, só para deixar claro para quem me ouviu até aqui, eu não tô falando isso achando, inclusive, que tipo assim, que ele sequer tava certo, sabe? No ponto de vista, a gente que eu acho que muitas pessoas podem ter uma relação positiva com a maconha. Não é nem tipo assim, tem toda a questão de redução de danos também, mas eu acho que é mais do que isso, entendeu? Mas é muito difícil conseguir falar de uma coisa dessas abertamente, principalmente com pessoas que nunca utilizaram. Fica muito difícil de tentar explicar, argumentando, inclusive com toda uma parte até mais técnica, de que por que várias pessoas, por exemplo, assim, atletas, né? Por que apesar daquela frase dizendo que assim, vencedores não usam drogas, né? Que era uma frase americana, né? Winners don't do drugs. E aquela ideia de que, tipo assim, pessoas saudáveis não consomem drogas. Porque apesar de existir esse discurso retórico, na prática, muitos e muitos atletas são usuários de maconha. E quando eu digo muitos e muitos atletas, é muitos e muitos atletas mesmo, sabe? É sabido que muito pessoal da natação, pessoal do MMA, né? O pessoal do basquete, o pessoal do futebol americano, provavelmente o pessoal do futebol aqui no Brasil também, mas aqui, pelo futebol ser o esporte mais, assim, público, né, e mais visado, com mais atenção, e a maconha ser ilegal, é óbvio que isso fica muito colocado por debaixo dos panos, mas eu duvido que não haja atletas brasileiros, tipo, jogadores de futebol brasileiros que estão jogando em times aqui do Brasil que não fumem maconha fora das quadras, tá ligado? Então, tipo assim, honestamente, é uma coisa que isso também é uma grande mentira sobre a maconha, tá ligado? Que a pessoa que for maconheira vai ter indisposição, não vai ter energia, não vai conseguir fazer as coisas dela. Tipo, isso daí também pode ver que isso ninguém mais fala sobre isso, mas é bom reiterar, sabe? Deixar bem claro que isso daí, tipo, é simplesmente assim, olhando a realidade mesmo, não é assim que a realidade funciona, sabe? Então, assim, aquele médico, ele não sabe a relação que eu tenho com a maconha, ele não sabe nada sobre mim, mas ele só notou que eu fumo maconha e ele entende que na cabeça dele ele tem que defender tipo, as pessoas não fazerem uso de substância alguma, porque qualquer uso de qualquer substância é mais prejudicial do que boa, como se não tivesse benefício a fazer o uso disso. E eu nem tô falando do ponto de vista aquele medicinal mesmo, sabe? Que também nem tenho como eu saber se a maconha me traz algum benefício medicinal especificamente também, desse lado, né? Mas eu tô falando porque como a maconha também tem uma questão não só física também de como ela interage com a gente, mas uma questão psicológica, é muito difícil colocar na balança a espécie de benefício ou não que essa substância traz na minha vida. Mas agora, o médico que não me conhece, não sabe a minha vida, não sabe que experiência eu tenho com essa planta, não sabe que tipo de uso eu tenho com ela, só tem entendido que, tipo, ele sabe que eu uso maconha, ele tem que advogar contra.
pra mim só deixa bem claro o quanto que o Brasil tá completamente perdido ainda. Tipo, esse cara deve ser recém-formado, acredito eu. Eu conheço o quão pouco é falado sobre maconha aqui no Brasil, sabe? Justamente por eu ouvir o que médicos pró-cannabis falam, porque sim, existem vários e vários e vários, né? E todo médico pró-cannabis fala a mesma coisa, que para te entender de maconha medicinal no Brasil, tu precisa fazer especializações para fora do Brasil, sabe? Não adianta só tu fazer a faculdade, qualquer uma da faculdade que tu fazer aqui no Brasil, tu não vai sair de lá entendendo de maconha e de nenhuma outra droga também, né? Mas maconha também não. Então tem que fazer toda uma especialização à parte disso. Então, assim, eu imagino que esse médico, ele é recém-formado e ele recebeu um currículo atualizado de como que as pessoas devem tratar o usuário de maconha. Porque no meu caso eu nem faço, como eu falei, eu não sou um cara que está fazendo uso medicinal da substância. Ele usa essa expressão também, uso recreativo, eu advogo a favor do uso adulto da maconha. Eu acredito que essa expressão uso recreativo, além de ser uma espécie pejorativa também, sabe? Dá a entender que tu vai fumar baseado e vai andar no balanço, tá ligado? É um bagulho assim, tipo assim, como assim uso recreativo, sabe? Como se usar maconha estiver, tipo assim, se tu não tá usando maconha estritamente uma questão medicinal e tu tá fazendo uso dela estritamente para tu se divertir, para tu achar as coisas engraçadas, como se não fosse uma substância que age sobre, tipo, que tem vários efeitos sobre o teu corpo mesmo, sabe? Como se não fosse uma substância que tu pode usar, por exemplo, para lidar com o teu paladar, se tu quiser ampliar teu paladar, poder se alimentar mais ou melhor, como se tu não pudesse fazer esse uso da substância, como se ela também não tivesse um efeito analgésico no teu corpo sem ser anti-inflamatório, como se fumar maconha não fosse te ajudar a aliviar dores, diversas espécies de dores, seja de cabeça, seja dor de cólica menstrual, ou seja uma dor de quando tu for numa academia treinar. É justamente por isso que o pessoal do fisiculturismo fuma maconha, porque eles não podem utilizar anti-inflamatório. Então, fumar maconha é uma forma de tu ter uma reação analgésica que não é anti-inflamatória, então não prejudica o teu treino. É por isso que isso tem essa relação, não é aleatória, não é do nada, sabe? O pessoal do fisiculturismo, do bodybuilding, não foi parar, não virou maconheiro só para ficar dando risada e achar engraçado. Eles precisam comer bastante e eles costumam ter dores musculares devido aos treino intenso. É por isso que a maconha casa direto com a vida desses caras, tem tudo a ver. Então eu já falei muito. Esse programa nem era para ter sido sobre isso, para falar bem a verdade, tipo, eu pretendia chegar a algum lugar, mas já que eu já falei mais de 10 minutos sobre esse tema, vai ficar sobre isso daí, sabe? Basicamente, cara, olha, eu vejo que a política de Estado ainda, política pública de que as pessoas estão aprendendo na faculdade ainda, sobre o que é a maconha, que relação as pessoas têm ou não com a maconha, ainda é completamente torta. E não é por acaso, tá ligado? É porque o Brasil ainda quer continuar nesse regime proibicionista, o Brasil ainda quer criminalizar a maconha, o usuário da maconha, o tráfico, ainda quer que tudo isso exista, sabe? Em vez de estar preparando o povo para a legalização, que é sim a melhor decisão, né? Mas eu não tenho como falar mais sobre esse assunto aqui, né? Então, assim, eu só não quis falar sobre todo esse assunto aqui na frente das pessoas que estavam dentro daquele carro, porque honestamente, como eu falei para vocês aqui no começo desse vídeo, eu não acredito que tinha qualquer chance do médico reconhecer o que eu tô falando e falar assim, ele não precisava nem dizer que eu tô certo, mas pelo menos ele dizer assim, tu tem razão quando tu diz que eu não entendo muito de maconha, ele teria que admitir isso, entendeu? Ele não entende muito de maconha porque ele não entende. Às vezes, Renan, mas tu não fez faculdade de medicina. Sim, mas eu sou ligado a esse assunto, pesquiso sobre o tema há mais de 8 anos, e é o tipo de coisa que dificilmente é aquilo que o médico mais se dedica. Dificilmente é o que ele gastou mais tempo da vida dele pesquisando e viu vários exemplos de várias nações e vários períodos históricos. O cara que gosta de maconha, ele consome muito conteúdo canábico. Difícil, tipo, e nem necessariamente, isso não quer dizer também que eu não ouço os estudos ruins e as coisas negativas que tento falar, mas eu tento comparar também com o que fala do outro lado também, sabe? Qual é o lado oposto dessa pesquisa, enfim, eu ia entrar até na questão de quem financia as pesquisas também, porque é outro assunto, pesquisa é outro assunto muito complexo para abordar no vídeo aqui, né? Mas enfim, é basicamente isso, entendeu? Eu pensei assim, já que eu não pude abordar toda essa questão ao vivo, presencialmente com aquelas pessoas, eu vou levar isso para um vídeo no meu canal, pelo menos, e tentar explicar para as pessoas que qualquer pessoa aqui comigo, que me vê até o final, que entende porque que ainda é importante a gente falar desse tema,
cara, a gente tem que falar ainda, tá ligado? A gente tem que falar ainda porque o povo brasileiro ainda, se deixar, vai manter eles ignorantes sobre essa questão pro resto da vida, cara. Pro resto da vida as pessoas não vão entender o que é maconha, como que ela funciona e como que é possível seres adultos terem relações saudáveis com essa substância, tá ligado? Tu não tem que ser um fracassado porque tu fuma maconha, tu não vira um criminoso, tu não vira uma pessoa ruim, tu não vira uma pessoa disfuncional, improdutiva. Pode ser uma pessoa boa, pode ser até uma pessoa melhor do que tu seria se tu não fumasse maconha. Eu vou falar exatamente isso, entendeu? Maneira não dá tempo de explicar tudo que eu quero falar com isso aí, mas é isso aí, tá ligado? Quem me vê até o final, se tá assistindo aqui no TikTok, deixa um like, passa a me seguir. Se tá vendo no YouTube, deixa um like, se inscreve no meu canal pra eu voltar a postar vídeo aqui nessas porra. E é isso aí, valeu, até a próxima.